Enquanto aqui no Brasil a vacinação contra a Covid-19 não tem data ainda para começar, no Reino Unido, por exemplo, 1 milhão de pessoas já foram imunizadas. E é para a Inglaterra que nós vamos conversar agora, ao vivo, por videoconferência, com um médico brasileiro que já foi vacinado. Bom dia, doutor Ricardo Petracco. Muito obrigada pela sua disponibilidade em falar com o nosso público aqui no Brasil, nesse momento tão importante que o país, que o Brasil está vivendo, ainda em busca do início da sua vacinação e que o Reino Unido enfrenta o seu terceiro lockdown. Aliás, é com essa pergunta que eu começo o nosso bate-papo, doutor Ricardo. Como é que os cidadãos estão enfrentando esse novo momento de retrocesso? Como é que está o clima por aí? Bom dia. Olá, bom dia. Obrigado pelo convite para falar aqui. Olha, obviamente o clima é de um pouco de tristeza e, digamos assim, depressão, e por não ver as coisas melhorarem do ponto de vista pragmático ainda. A gente viveu um lockdown em março, as coisas melhoraram um pouco no verão, aí diferentes níveis de isolamento foram criados. Nós estávamos no isolamento 4 aqui, perto de Londres, mas agora voltamos para um full lockdown, que deixa todo mundo triste, mas eu acho que, na verdade, todo mundo está fazendo isso de consciência, porque sabe que é a melhor maneira de prevenir a expansão da doença. Está muito óbvio agora que os hospitais estão explodindo, ambulâncias não estão conseguindo dar conta do recado, então a população se dá conta de que talvez seja a melhor maneira de ajudar coletivamente, né? Doutora, a gente, quando ouve um depoimento como esse, a gente se pergunta o que é que falta aqui no Brasil acontecer para que a gente tenha essa mesma consciência de que é importante que cada um faça a sua parte, né? Nós vivemos aqui no Brasil, no fim do ano, ainda cenas muito lamentáveis, né, de aglomeração. A gente continua no país tendo de 5 a 6 aviões todo dia caindo e todo dia morrendo todo mundo, como se todo mundo estivesse morrendo. Então, são 6 desastres aéreos por dia e a gente ainda segue tendo alguns comportamentos irresponsáveis sem nenhum tipo de empatia. Na opinião do senhor, que é brasileiro, mas que vive aí, o que difere o comportamento daí do comportamento daqui é a cultura, é a falta de educação? O que seria? Complicado. Eu acho que é uma combinação de vários fatores. Com certeza tem a questão cultural do brasileiro ser classicamente um povo, vamos chamar assim, independente, e de ver menos o coletivo e mais a si só. Tem a questão do clima e da época do ano, que é verão, a pessoa quer estar na rua, quer estar na praia, quer fazer festa com os amigos. A gente tem que entender essa mentalidade também egoísta, mas que existe. E lembrar também que a Europa e aqui a Inglaterra são países que já passaram por guerras mundiais no passado, então eles estão talvez muito mais acostumados culturalmente a planos de emergência e ter atitudes mais coletivas. Mas eu acho que é inevitável, e se não existir punição por parte dessas autoridades para indivíduos que não respondam às normas de isolamento, também é um componente que não ajuda. Aqui já se viu pessoas e famílias ser multadas com 100, 200, 300 libras, e essa multa pode chegar até 3 mil libras. Então, quando dói no bolso, às vezes ajuda também. Então, é complicado, mas eu acho que, como tu falou, se a gente não tomar atitudes individuais que beneficiem o coletivo, isso não vai melhorar, e talvez a gente esteja vendo isso no Brasil, dessa onda nunca ter acabado aí, e eu acho que a situação só vai piorar em janeiro por causa das festas no final do dezembro, né? Doutor, a descoberta da nova cepa que surgiu aí no Reino Unido e que nós já temos casos aqui, pelo menos 2 confirmados no estado de São Paulo, teria contribuído para esse aumento expressivo do número de casos por aí? Difícil de saber. Na verdade, essa cepa foi primeiramente identificada no Brasil em abril e maio do ano passado, e na África do Sul. O que aconteceu na Inglaterra é que ela tomou conta da maioria dos casos, e aqui, como a gente faz muito teste genético, a gente está identificando mais. Então, na verdade, é um problema aqui, mas isso já está distribuído no mundo inteiro, e só o tempo vai dizer se essa cepa vai tomar conta da infecção, do padrão de infecção em outros países também. Pode ser que a cepa seja mais transmissível, mas existe um fator que confunde aqui também, que é as crianças voltaram para a escola, universidades foram abertas no verão, então a volta à vida ao normal também contribuiu com isso.
e a expectativa agora é de que, com o novo lockdown, onde as universidades foram fechadas, as escolas foram fechadas, com exceção daqueles alunos que são filhos de key workers, que a gente chama, né, de médicos, enfermeiras e profissionais que estão na linha de frente, a expectativa é que diminua um pouco o nível de infecção até a vacina começar a fazer efeito, né, que vai ser lá por alguns meses na frente. Vamos começar então a falar da vacina. Posso chamá-lo de você, em vez de senhor? Claro, sem problema nenhum. Você já tomou a vacina, né, doutor? Tomei já no começo de dezembro. Teve algum efeito colateral? Não, eu tive um pouco de dor no braço, só isso, mais nada. Como é que está aí na Inglaterra a organização para que os cidadãos sejam vacinados? É claro que está sendo... foi estabelecido um planejamento, né? Onde os profissionais que estão, como você bem colocou na linha de frente, serão os primeiros a serem vacinados. Já foram vacinados, mais de 1 milhão de pessoas foram vacinadas já na Inglaterra. Qual é o próximo grupo? E é uma dose só da vacina? São 2 doses? A primeira onda da vacinação foi focada em pacientes idosos, vulneráveis, acima de 80 anos, em lares e nos profissionais de saúde. Todo mundo até agora recebeu, ou pelo menos a grande maioria, recebeu uma dose só. O primeiro plano é que a dose fosse repetida em 3 a 4 semanas. E daí teve uma discussão agora do governo de talvez expandir a primeira dose para mais indivíduos e dar a segunda dose mais além, quando uma proporção maior da população já tiver recebido uma dose. É uma discussão que tem aqui um debate, se é o certo ou não, ninguém sabe. Mas aqui tem um pouco menos, eu acho, de campanha anti-vacinação do que tu vê no Brasil, que é uma coisa que a gente tem tentado lutar na internet contra essas fake news e essas quantidade de informação errada que está se transmitindo e assustando a população. Então, as vacinas foram aprovadas, estudadas, está sendo implementadas na Europa, no mundo inteiro. Então, a grande verdade é que a vacinação, de novo, como comportamento social, é uma forma de terapia coletiva. Nós estamos nos vacinando não só por nós, mas pelos outros e pelos vulneráveis. Isso é uma mentalidade que a gente tem que ter, porque senão a gente fica sempre com aquele egoísmo de talvez ele tenha um efeito colateral daqui a uns anos, que é uma coisa que não vai acontecer. Então, assustar não é o melhor caminho para prevenir, para terminar com essa pandemia que está derrubando o mundo inteiro, né? Até porque, né, doutor, se tem algo que é muito positivo da pandemia é que nunca se buscou tanto a ciência, né? Tantos cientistas, tantos imunologistas, tantos médicos estiveram debruçados em tempo mais do que full time, dedicando todos os seus dias em busca de uma vacina, né? A gente está falando de diversas vacinas e eu digo isso sempre aqui porque, infelizmente, aqui no Brasil existe esse movimento que presta um desserviço absurdo, né? A gente sabe que vacina, muitas vezes, é a única forma de prevenir doenças gravíssimas que levam à morte. No caso da vacina contra a Covid-19, não é que ela vai impedir que o indivíduo fique doente, mas ela vai impedir que o indivíduo tenha as reações mais graves da doença, que precise ser entubado, que precise de um respirador. E aí, quando a gente para e pensa dos absurdos que são ditos, né, e a gente vê, e no Brasil existe muito essa resistência, a gente pode imaginar que talvez a excelência que a gente está enxergando em outros países, a gente não consiga ter aqui no Brasil por causa desse movimento que é burro, desculpa o termo, né, bem chulo, mas que é um movimento burro e que só prioriza a morte e não a vida e não a saúde. É complicado, é difícil convencer a população inteira. A grande expectativa que eu tenho é que pelo menos a população vulnerável e de risco se convença de se vacinar, porque mesmo que eles acreditem que existe um risco na vacinação, eles vão, pelo menos em teoria, imaginar que o risco da vacinação é muito menor do que o risco de morrer de Covid. Quando a população de risco for vacinada, tu entra num outro tipo de problema, que é tentar estancar a transmissão da doença e não a mortalidade dela. E daí vai ter que ter campanha de educação e também um pouco de punição para essa classe médica que vai para a internet falar não só com opiniões, digamos assim, controversas, mas na verdade falar mentiras técnicas e científicas sobre a vacina,
Então, se não tiver um controle também sobre a liberdade de expressão de profissionais de saúde, que são formadores de opinião, a gente vai chegar a um ponto em que cada uma dessas entrevistas, que são vistas por centenas de milhares de indivíduos, podem ser vistas como causadoras de morte também. Então, eu acho que essa pandemia vai também colocar um olho muito forte nessa legislação de qual a liberdade do médico de ir para a internet e falar coisas que não são comprovadas cientificamente, né? Doutor, existe um painel que, se a gente for observar, o Brasil está lá no fim da fila. Eu costumo chamar de painel da vergonha, né? Porque eu, como cidadã brasileira, sinto vergonha de um país que nunca acabou com a primeira onda, que tem enterrado 5 aviões, né, 5 vítimas de desastres aéreos por dia, ainda não ter uma definição com relação a qual vacina, quando começa, quando a gente vai poder ter um pouco mais de tranquilidade, porque a vacina não vai fazer com que a gente esqueça tudo que a pandemia nos ensinou, como, por exemplo, o uso de máscara, o distanciamento, a higienização das mãos. Hoje, mais de 50 países já estão vacinando os seus cidadãos. O Brasil ainda não. Ontem, governadores saíram mais uma vez de uma reunião com o Ministério da Saúde, sem sequer uma previsão para o começo da vacinação. Como o senhor, como médico, enxerga essa situação? É complicado. Eu acho que o Brasil cometeu um erro desde cedo em misturar ciência com política e questões ideológicas, que isso se viu já em discussões sobre tipos de terapia contra o Covid, como a hidroxicloroquina, e agora na vacinação. É uma pena, porque quem sofre é a população, mas eu acho que também de focar muito na crítica aos problemas que aconteceram no passado não vai ajudar a melhorar em nada. Eu acho que o foco tem que ser de cada um tomar a sua responsabilidade, a mídia, a classe médica, de informar a população da informação correta. E a gente tem tentado fazer isso através de lives, que a gente chama, e de programas de educação, para convencer a população de que é a melhor maneira de prevenir se vacinar. A indústria farmacêutica também está um pouco, digamos assim, reticente ao negociar com o Brasil pelos mesmos motivos que se discutiu antes, pelas questões políticas, mas eu acho que mesmo com algum tipo de demora de algumas semanas, isso vai acontecer em algum momento e a população vai ser vacinada. O importante é, quando a vacina chegar aí, a população está prestes e ter um sistema logístico que consiga distribuir isso no Brasil inteiro, que não vai ser fácil, né? Não, porque somos um país certamente de dimensões continentais. Doutor Ricardo, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade, por falar conosco, por abrir um espacinho na sua agenda. Eu desejo que Deus continue protegendo o senhor, que representa nesse momento o que eu chamo de anjos de jaleco ao redor do mundo, né? São profissionais da saúde que estão dedicados, né? Claro, cada um dentro da sua especialidade, mas dedicados a salvar vidas nesse momento tão delicado que o mundo ainda vive. Muito obrigado, uma excelente quarta-feira. Que isso, obrigado, se cuidem aí.